A invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 foi o maior abalo na geopolítica global desde a Segunda Guerra Mundial. Um conflito dessa magnitude, em pleno século XXI, trouxe de volta o fantasma da guerra em larga escala na Europa e expôs as fragilidades de um sistema internacional que muitos acreditavam ser estável. Foi um lembrete brutal de que rivalidades entre grandes potências ainda moldam o destino do mundo. Um dos impactos mais significativos desse conflito foi a expansão da OTAN, agora com a inclusão de Finlândia e Suécia. Essa mudança histórica não apenas redefiniu o equilíbrio de forças na Europa, mas também trouxe novos desafios estratégicos para a Rússia. Moscou, que buscava limitar a influência da Aliança Ocidental, acabou enfrentando um movimento oposto, com um Ocidente mais unido e mais preparado. Com a entrada da Finlândia na OTAN, a fronteira terrestre da aliança com a Rússia praticamente dobrou, criando uma nova dinâmica de pressão militar no norte da Europa. Essa mudança colocou o Kremlin em uma posição ainda mais difícil, enquanto tenta lidar com o custo político, militar e econômico da guerra na Ucrânia. As consequências da decisão de invadir se espalharam bem além do campo de batalha. A guerra também quebrou a percepção de que conflitos desse tipo eram coisa do passado. Países historicamente neutros, como a Suécia, revisaram décadas de política externa para garantir sua segurança. Essa reavaliação mostra como a invasão da Ucrânia foi um divisor de águas para toda a Europa, forçando até mesmo as nações mais estáveis a reconsiderarem seu papel na política global. A entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN foi um dos desdobramentos mais marcantes da guerra na Ucrânia. A Finlândia oficializou sua adesão em abril de 2023, seguida pela Suécia em 2024, encerrando décadas de neutralidade militar desses países. Esse movimento não foi apenas uma resposta à invasão russa, mas também uma mudança histórica na política de segurança do norte da Europa, com impactos profundos para o equilíbrio de poder na região. Com a entrada da Finlândia, a fronteira terrestre entre a OTAN e a Rússia mais que dobrou, passando de cerca de 1.200 quilômetros para mais de 2.500 quilômetros. Essa nova realidade colocou Moscou diante de um dilema estratégico. Como lidar com a presença direta de uma aliança militar que considera hostil em sua vizinhança imediata? A Rússia se viu mais isolada e vulnerável, enquanto a OTAN ampliava seu alcance militar e político. A guerra na Ucrânia foi o catalisador para essa mudança. Antes do conflito, a adesão desses países parecia improvável, mesmo com a crescente aproximação com a OTAN nas últimas décadas. No entanto, a percepção de ameaça após a invasão russa empurrou Finlândia e Suécia a abandonarem a neutralidade e a buscarem proteção coletiva. Esse movimento foi encarado como uma derrota geopolítica para Vladimir Putin, que buscava enfraquecer a influência ocidental. A entrada da Suécia, embora posterior, também representou uma guinada histórica. O país, que sempre cultivou uma postura neutra, baseada em ideais pacifistas e de mediação internacional, percebeu que a neutralidade já não era suficiente para garantir sua segurança. A proximidade com regiões estratégicas como o Mar Báltico tornou a adesão à OTAN uma questão de sobrevivência em um cenário de instabilidade crescente. A inclusão de Finlândia e Suécia fortaleceu a posição da OTAN no norte da Europa e criou novas barreiras estratégicas para a Rússia. O Mar Báltico, que já era uma região tensa, agora é amplamente controlado pelos membros da aliança. Para Moscou, esse cenário aumenta os riscos e limita suas opções de manobra, deixando clara a dimensão das consequências da guerra na Ucrânia. A expansão da OTAN, impulsionada pela entrada de Finlândia e Suécia, intensificou as tensões com Moscou, que há décadas argumenta estar sendo cercada militarmente pela Aliança Ocidental. Para o Kremlin, esse avanço é visto como uma ameaça direta à segurança nacional. A narrativa russa reforça a ideia de que a presença crescente da OTAN em suas fronteiras compromete sua capacidade de defender seus interesses estratégicos. Antes mesmo da guerra na Ucrânia, Vladimir Putin utilizava a expansão da OTAN para justificar sua política externa agressiva. Esse argumento foi central para a decisão de invadir a Ucrânia em 2022, com o objetivo declarado de impedir o avanço ocidental no leste europeu.
No entanto, ao contrário do esperado, a guerra acelerou o processo de adesão de países como Finlândia e Suécia, criando um efeito contrário aos interesses russos. Com a Finlândia dobrando a extensão da fronteira terrestre entre OTAN e Rússia, o sentimento de cerco ganhou ainda mais força na retórica do Kremlin. Moscou passou a enfrentar uma aliança militar mais consolidada e alinhada, reduzindo suas margens de manobra na Europa. A ampliação do bloco reforçou a percepção de isolamento estratégico da Rússia, que vê sua influência regional enfraquecida. Apesar da narrativa russa sobre o cerco, a realidade geopolítica é mais complexa. A decisão de países como Finlândia e Suécia de entrar na OTAN não foi motivada apenas por pressão ocidental, mas principalmente pela percepção de ameaça após a invasão da Ucrânia. A retórica de Moscou, que busca responsabilizar a OTAN, ignora o papel central de suas próprias ações na mudança de postura desses países. Esse cenário, longe de aliviar as tensões, intensificou a militarização na região, especialmente no Mar Báltico e na fronteira norte da Europa. O resultado foi um fortalecimento do chamado flanco oriental da OTAN, com mais tropas, exercícios militares e investimentos em defesa. Para a Rússia, a guerra na Ucrânia trouxe um desdobramento que ela tentava evitar. Uma OTAN mais presente e mais unida, ampliando os desafios estratégicos para Moscou. Desde o colapso da União Soviética, a Rússia tem criticado a aproximação da aliança com suas fronteiras, chamando isso de um cerco estratégico. Esse discurso se intensificou com a inclusão dos dois países nórdicos, pois simbolizou a perda de qualquer margem de influência que o Kremlin buscava manter no norte da Europa. O presidente Vladimir Putin frequentemente usou o argumento do avanço da OTAN para justificar suas ações na Ucrânia. Segundo a narrativa russa, a presença da aliança no leste europeu ameaçava diretamente a segurança do país. Esse raciocínio foi utilizado para mobilizar apoio interno e justificar a invasão, apresentada como uma medida defensiva para evitar que a Ucrânia se tornasse parte do bloco militar ocidental. No entanto, o efeito gerado foi o oposto. Em vez de afastar a OTAN de suas fronteiras, a guerra na Ucrânia acelerou o movimento de países que até então eram neutros em direção à aliança. A otanização da Finlândia e da Suécia exemplifica como a estratégia russa acabou fortalecendo aquilo que queria evitar. Essa ironia geopolítica expôs a falta de controle do Kremlin sobre os desdobramentos do conflito. Moscou continua argumentando que a expansão da OTAN é uma ameaça à estabilidade global e uma tentativa de conter o poder russo. Porém, muitos especialistas apontam que a aliança é uma resposta direta ao comportamento agressivo da Rússia, especialmente após a anexação da Crimeia em 2014 e a guerra na Ucrânia. A narrativa de cerco é vista por muitos como uma ferramenta política do Kremlin para reforçar um senso de nacionalismo e unidade interna. O discurso do cerco encontra respaldo em parte da população russa, mas sua eficácia como justificativa internacional é cada vez menor. A entrada de Finlândia e Suécia na OTAN mostra que países vizinhos à Rússia preferem se alinhar ao Ocidente para garantir sua segurança, reforçando o isolamento do Kremlin. A expansão da aliança, vista como inevitável diante do atual contexto, levanta questões sobre os próximos passos da Rússia para lidar com esse novo cenário. A expressão finlandização surgiu durante a Guerra Fria para descrever a neutralidade forçada da Finlândia frente à União Soviética. Apesar de ser uma democracia ocidental, a Finlândia aceitou não se alinhar oficialmente à OTAN ou a qualquer bloco militar para evitar atritos com Moscou. Essa estratégia garantiu a soberania do país, mas ao custo de uma política externa limitada, moldada pelas pressões do vizinho soviético. O termo simboliza a ideia de sobrevivência geopolítica em uma posição de vulnerabilidade. Para a Finlândia, estar na fronteira direta com a União Soviética significava conviver com o risco constante de invasão. Por isso, o país adotou uma abordagem pragmática: manter boas relações com Moscou enquanto preservava sua independência. Essa postura foi suficiente para evitar um confronto direto, mas trouxe uma série de restrições políticas e estratégicas. A guerra na Ucrânia e o comportamento agressivo da Rússia acabaram com esse modelo. A Finlândia percebeu que a neutralidade já não era uma garantia de segurança.
A invasão russa de um país vizinho fez soar o alarme em Helsinki, levando o governo finlandês a se alinhar diretamente ao Ocidente. A adesão à OTAN em 2023 marcou o fim de décadas de neutralidade e abriu um novo capítulo na história geopolítica do país. O abandono da finlandização também é um reflexo das mudanças na ordem global. Durante a Guerra Fria, a Finlândia não tinha opções viáveis além da neutralidade, dado o domínio soviético na região. No contexto atual, a presença da OTAN, como uma aliança ativa e fortalecida, deu ao país uma alternativa para enfrentar o cenário de insegurança gerado pela guerra na Ucrânia. Essa transformação na postura finlandesa envia uma mensagem clara para Moscou. A Finlândia, que por tanto tempo buscou equilíbrio entre o Oriente e o Ocidente, decidiu apostar na defesa coletiva ao lado dos aliados da OTAN. Essa decisão reforça o isolamento estratégico da Rússia e exemplifica como os antigos conceitos geopolíticos estão sendo revisados diante das novas ameaças. A Suécia sempre foi conhecida por sua neutralidade, um pilar de sua política externa por mais de 200 anos. Essa postura foi construída com base na ideia de que permanecer fora de alianças militares era a melhor forma de garantir sua segurança e estabilidade. Durante as duas guerras mundiais e a Guerra Fria, o país evitou tomar lados oficialmente, apostando em sua capacidade de mediação e diálogo. No entanto, a invasão russa à Ucrânia em 2022 mudou profundamente essa percepção. A proximidade geográfica com o Mar Báltico e o aumento da agressividade russa levaram a Suécia a reavaliar sua posição histórica. A neutralidade, que por tanto tempo foi considerada uma vantagem, passou a ser vista como uma vulnerabilidade em um momento de instabilidade na Europa. O processo de adesão à OTAN, concluído em 2024, representou uma guinada histórica para o país. A Suécia decidiu que a melhor maneira de proteger sua soberania era integrar-se a uma aliança de defesa coletiva. Esse movimento foi uma resposta direta ao aumento da ameaça percebida, mas também uma demonstração de como o equilíbrio de poder no norte da Europa estava mudando rapidamente. A transformação sueca também reflete o desejo de fortalecer sua posição no Mar Báltico, uma região de importância estratégica para Moscou e para o Ocidente. Com o mar cada vez mais dominado pelos países da OTAN, a Suécia assumiu um papel crucial no fortalecimento da segurança regional. Esse alinhamento trouxe benefícios não só para a Suécia, mas também para toda a aliança, que ganhou uma nova posição estratégica na Europa. Essa mudança na política sueca é um exemplo de como a guerra na Ucrânia está moldando decisões de países que antes confiavam na neutralidade como uma estratégia de segurança. A Suécia, que por tanto tempo representou um modelo de independência em relação a blocos militares, agora faz parte de uma aliança global. Para Moscou, isso é mais um golpe no tabuleiro geopolítico, mostrando como sua agressão gerou respostas que reforçaram a OTAN em vez de enfraquecê-la. A adesão de Finlândia e Suécia à OTAN pode parecer uma decisão recente, mas tem raízes profundas em décadas de cooperação entre esses países e a aliança. Desde 1994, ambos participam do Programa Parceria para a Paz, PPP, uma iniciativa da OTAN para fortalecer a segurança europeia, envolvendo tanto membros quanto não membros. Essa parceria foi essencial para preparar o terreno para a integração formal. No âmbito do PPP, Finlândia e Suécia participaram de exercícios militares conjuntos, missões de paz e iniciativas de troca de inteligência. Esse envolvimento gradativo permitiu que ambos desenvolvessem uma interoperabilidade com as forças da OTAN, tornando a transição para membros plenos muito mais suave. A integração foi uma continuação lógica de anos de colaboração estreita. O reforço dessa parceria também esteve ligado ao aumento das tensões com a Rússia desde a anexação da Crimeia em 2014. À medida que Moscou intensificava suas ações no leste europeu, tanto Finlândia quanto Suécia aprofundaram sua cooperação com a OTAN, contribuindo para operações de vigilância no Mar Báltico e fortalecendo suas defesas. Esses passos foram cruciais para sinalizar que os dois países estavam prontos para responder a possíveis ameaças. Apesar de não serem membros formais, a relação desses países com a OTAN sempre foi próxima, especialmente devido à sua localização estratégica.
A Finlândia, com sua longa fronteira com a Rússia, e a Suécia, com seu papel no controle das rotas do Mar Báltico, foram parceiros valiosos para a aliança em termos de inteligência e presença militar na região. Essa proximidade sempre indicou que uma adesão completa era uma possibilidade caso o cenário de segurança mudasse. Com a guerra na Ucrânia, o que antes era apenas cooperação se transformou em adesão plena. O histórico de colaboração permitiu que Finlândia e Suécia se integrassem rapidamente às estruturas da OTAN, contribuindo com sua experiência e capacidades. Esse processo consolidou um esforço iniciado décadas atrás e reforçou a aliança em um momento de grande desafio geopolítico. A expansão da OTAN para incluir a Finlândia e a Suécia trouxe novos desafios estratégicos para a Rússia, ampliando a pressão militar em suas fronteiras. A entrada da Finlândia mais que dobrou a extensão da fronteira terrestre direta entre a Rússia e a Aliança, agora ultrapassando 2.500 km. Isso forçou Moscou a redirecionar recursos e atenção para o norte, criando tensões em uma região antes relativamente estável. O impacto também é significativo no campo militar. Com os dois países integrados à OTAN, a Rússia enfrenta um reforço da presença militar ocidental no Mar Báltico e ao longo de suas fronteiras setentrionais. Bases, sistemas de defesa aérea e exercícios conjuntos da aliança agora estão mais próximos do território russo, reduzindo ainda mais o espaço de manobra estratégica do Kremlin. Para Vladimir Putin, a expansão da OTAN foi uma derrota geopolítica direta. Quando iniciou a guerra na Ucrânia, o Kremlin esperava enfraquecer e dividir a aliança, mas o efeito foi o oposto. A guerra uniu os países ocidentais em torno de uma agenda de segurança comum, consolidando a OTAN como uma força relevante na política internacional. Para Moscou, isso não apenas aumentou o isolamento, mas também reforçou a percepção de vulnerabilidade frente à força militar e política do Ocidente. Além dos desafios militares, há implicações econômicas e diplomáticas. A expansão da OTAN limita ainda mais a capacidade da Rússia de projetar poder em regiões estratégicas, como o Ártico e o Báltico, que possuem grande importância para seus interesses econômicos. Ao mesmo tempo, o isolamento russo em organismos internacionais cresceu, com menos espaço para diálogo ou alianças que contrabalançassem o poder ocidental. A nova configuração geopolítica evidencia como a guerra na Ucrânia remodelou as dinâmicas de segurança na Europa, deixando a Rússia em uma posição ainda mais desafiadora. O isolamento diplomático, combinado com as sanções econômicas e a pressão militar, enfraquece a capacidade do Kremlin de negociar a partir de uma posição de força. Para Moscou, o tabuleiro geopolítico está cada vez mais adverso, enquanto a OTAN emerge como o principal beneficiário desse realinhamento. A guerra na Ucrânia desencadeou uma transformação profunda na segurança da Europa, rompendo com paradigmas que haviam moldado o continente desde o fim da Guerra Fria. O sonho de uma Europa pacífica e estável foi substituído por uma realidade de tensão crescente, na qual a dissuasão militar e as alianças estratégicas voltaram a ser prioridades absolutas. A expansão da OTAN, com a inclusão de Finlândia e Suécia, simboliza essa nova era, em que a cooperação é vista como a melhor forma de enfrentar ameaças comuns. A integração desses dois países à OTAN marcou o início de um novo capítulo na segurança europeia, destacando como a união de esforços pode mudar o equilíbrio de poder em uma região inteira. Essa mudança foi catalisada pelo comportamento agressivo da Rússia, que, ao tentar impor sua influência, acabou fortalecendo os laços entre seus vizinhos e o Ocidente. A Europa, que antes hesitava em ampliar sua presença militar, agora está mais preparada para agir de forma conjunta. Além disso, as implicações globais dessa mudança são difíceis de ignorar. O fortalecimento da OTAN e a reorganização das alianças internacionais têm impacto direto em outras regiões, como o Pacífico, onde a competição entre grandes potências também se intensifica. A guerra na Ucrânia não apenas reacendeu rivalidades históricas, mas também reafirmou a importância da coordenação entre democracias para enfrentar desafios autoritários. A Rússia, por sua vez, enfrenta um isolamento crescente e dificuldades em sustentar sua posição no cenário internacional.
A expansão da OTAN e o fortalecimento das defesas europeias tornam cada vez mais difícil para Moscou alcançar seus objetivos estratégicos. No entanto, o fim desse conflito e suas consequências ainda são incertos, e os próximos passos da Rússia podem determinar como essa nova ordem global vai se consolidar. Bom, e se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso é muito importante para a gente continuar trazendo conteúdos de qualidade por aqui, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, até uma próxima se Deus quiser e tchau!